Fala, Pistão Trincado, fique por dentro, número 22. Fique por dentro, que é a sua revista digital, onde você fica sabendo das notícias e dos bons negócios da semana, além de responder as perguntas da galera que participa. Vamos lá, chefe. Receita Federal obriga concessionárias a dar nota fiscal de pedágio. Pois é, foi publicada essa semana uma instrução normativa da Receita Federal que obriga todas as concessionárias de rodovias a dar um cupom fiscal para os usuários de pedágio. Segundo a lei fiscal, toda empresa que realiza prestação de serviços é obrigada a dar nota fiscal para o consumidor. E até então vigorava uma instrução da ABCR, que alegava que pedágio não precisava. O que falta agora é regulamentar a exigência e o prazo para começar é 1º de janeiro de 2018. Scania lança nova linha de pesados para mineração. Pois é, a Scania apresentou os novos Heavy Tipper nessa semana. Se você ainda não viu o nosso programa, vai lá no nosso YouTube, Planeta Caminhão TV, e veja os bombados da Scania, que na verdade estão inaugurando um novo segmento entre o caminhão rodoviário e a linha amarela, transportam até 40 toneladas de carga líquida, com motores de 440 e 480 cavalos de potência. Câmara quer exame toxicológico também para categorias A e B. Tem um projeto de lei que tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados, sugere que todos os candidatos à primeira habilitação nas categorias A e B também passem por exame toxicológico, assim como acontece com quem vai tirar CNH profissional nas categorias C, D e E. Segundo os deputados, o argumento é desestimular o uso de drogas entre os jovens e criar uma barreira educacional para quem começa a dirigir, afastando motoristas sob efeito de substâncias proibidas do trânsito. O projeto ainda tramita na Câmara de forma conclusiva, mas depende de aprovação em comissões e também no plenário. Chefe, é isso aí. Vamos agora para as perguntas da galera, que tem várias, uma melhor que a outra. Obrigado a todos, aliás, que estão participando do nosso programa. E as que a gente não está respondendo aqui, estão todas guardadas para a gente responder nos próximos, ou então para escrever pautas para o portal para explicar melhor os assuntos. Aqui no Planeta, quem manda é você. Só que antes da gente ir para as perguntas, lá atrás, quando a gente fez o programa dos 60 anos da Scania, o Celso Mendonça comentou com a gente que não tinha V8 no Série 4 porque não cabia. E alguns dos cabeças de diesel que acompanham o Planeta Caminhão falaram que sim, saiu V8 Série 4 lá na Europa. Então, nada melhor que perguntar para quem entende muito do assunto, o próprio Celso. Então, veja aí a conversa e aprenda. Celso, você tinha comentado com a gente naquela mostra dos 60 anos que o Scania Série 4 bicudo não teve V8 porque o V8 não cabia. E teve uma galera aí que acompanhou o Planeta Caminhão que falou que tinha V8 na Europa. Conta um pouquinho melhor essa história pra gente aí. É verdade, isso aconteceu. E como eu sou da época do início do Série 4, eu sofri muito com isso. Inicialmente, no início do Série 4, não tínhamos V8 de fato, porque o V8 não estava no Brasil. A gente reintroduziu o V8 no começo dos anos 2000. E nós tínhamos uma demanda muito grande de V8 em carga indivisível. Na época, carga indivisível colocava-se uma segunda caixa multiplicadora. E em função do entre-eixo, só era possível na cabina T. Nessa ocasião, 2001, 2002, trabalhamos muito para tentar colocar o V8 dentro do capô e não se conseguiu porque ele não cabia. De fato, não cabia. Alguns mercados europeus também tinham essa necessidade. A Itália, um grande demandador de V8, fez a solicitação para que fizesse um desenvolvimento para que coubesse. Essa solução foi apresentada numa feira de, se não me falha a memória, de Frankfurt, onde estava a solução do V8 numa cabina T. A cabina T, em função do espaço, teve que ser readaptado o capô. Ele ficou mais alto em relação aos carros normais com motor Olha mínimo. só. Visualmente era possível se ver quando tinha V8. Infelizmente, pouco se vendeu, não teve nenhuma entrada no mercado nacional, pouco se vendeu na Europa. Foi uma solução encontrada mais localizada para alguns mercados. Pergunta do Jair Henrique. Olá, rapaziada, parabéns pelos vídeos de matéria, muito bom. Gostaria de uma ajuda, uma melhor opinião. Tenho acompanhado o mercado de transporte e quero financiar um caminhão truque baú em 2018. Ou carroceria. Sei que não é fácil, vida de autônomo, mas acho que dá para encarar conforme minhas pesquisas. O que vocês acham? Valeu! Jair, obrigado pelas palavras, amigo. Olha só, de acordo com o pessoal dos aplicativos de fretes, que sabem bem
o que está sendo transportado, em que tipo de caminhão estão sendo transportadas as cargas, os caminhões trucados baú são uma boa opção para fazer entregas da indústria para o comércio. Mas caminhão é algo que você tem que fazer sempre conta de tudo, né? Cuide bem dos custos, busque clientes fiéis. Cara, tem bastante trabalho pela frente. Sucesso na jornada. Pergunta do Sérgio Márcio. Como funcionam os planos de financiamento de caminhões oferecidos no Brasil? Como Finame, Procaminhoneiro, de quantos por cento seria a entrada? E, por exemplo, com 30 mil, será que daria para dar entrada em um 16, 20? Fala, Xará. Basicamente, existem 3 formas de você financiar o seu caminhão usado, que é a sua pergunta. Pelo crédito direto ao consumidor, que é o CDC, que é uma linha de crédito direta dos bancos de varejo. Pelo Finame Procaminhoneiro e pelo BNDES Procaminhoneiro, além dos planos dos bancos das montadoras. Então, falando de uma forma geral sobre o assunto, o CDC ele é conhecido por ser o menos burocrático e ele atende tanto pessoa física como pessoa jurídica. O caminhoneiro assume a dívida com o banco ou com a financiadora e o caminhão fica no seu nome. Porém, é dado como garantia da dívida. Sempre no CDC é necessário dar um valor de entrada e o prazo máximo de financiamento é de até 60 meses. Uma vantagem de financiar seu caminhão via CDC é que se você adiantar alguma parcela, você vai ter desconto nos juros, fazendo com que ela fique mais barata. Para caminhões, para financiamento de caminhões usados pelo CDC, pelo crédito ao consumidor, é necessário ter acesso a bancos, financeiras e a agências especializadas nesse tipo de serviço. As taxas de juros, o valor do empréstimo e o prazo de financiamento variam de acordo com a instituição financeira. E além dos juros é cobrado também o imposto sobre operações financeiras, que é chamado de IOF. Sobre o BNDES Procaminhoneiro, é uma opção de financiamento de caminhões para o profissional autônomo e para a microempresa que fatura até 2,4 milhões por ano, ou seja, até 200 mil reais por mês. No BNDES Procaminhoneiro, você pode financiar até 70% do valor do caminhão, com a possibilidade de estender esse valor até 90%. As taxas de juros podem ser tanto fixas como variáveis. E o prazo de financiamento é de até 8 anos, com carência de até 6 meses, sendo que os juros são pagos a cada 3 meses durante a carência. Para o financiamento do BNDES Procaminhoneiro, é necessário, primeiramente, estar inscrito no RNTRC, no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, como transportador autônomo de carga. Na página do BNDES, você encontra bem mais informações sobre esse programa. Sobre o Finame Procaminhoneiro, esse é para pessoa jurídica. É possível financiar um caminhão de até 10 anos de fabricação que esteja cadastrado no Finame. O valor de um caminhão com até 7 anos de fabricação pode ser 80% financiado em até 72 meses. Para caminhões com 8 a 10 anos, 70% do valor é financiado em até 60 parcelas. Ambos incluem 6 meses de carência, em que também há cobrança de juros, porém a cada 3 meses. Para participar do Finame Procaminhoneiro, é preciso ter registro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres e comprovar 2 anos de trabalho efetivo em transporte rodoviário de cargas. Sobre a sua pergunta de comprar uma 20. Hoje você acha uma 20 no chassi por cerca de 70, 80 mil, caminhão em bom estado. Então, 30 mil que você tem de 80 dá quase 40% de entrada. Então, é uma boa entrada e, em teoria, você pode seguir qualquer uma das linhas que a gente conversou agora. Claro que tem a questão da análise de risco, que o banco faz para ver se você aprova ou não o financiamento, e aí você precisa estar bem documentado do seu faturamento e das garantias que o banco vai ter de você para te dar o financiamento. Beleza? Boa sorte, amigo. Pergunta do Ricardo Sérgio Melo. Fala no próximo a respeito de caminhoneiros brasileiros que querem trabalhar em outros países. Como pode ser feita a parte burocrática? Ricardo, essa é uma pergunta muito ampla, primeiramente porque depende do país, né? Mas vamos usar um exemplo de quem quer virar caminhoneiro nos Estados Unidos, por exemplo, beleza? Para ser caminhoneiro nos Estados Unidos, primeiro, o migrante precisa iniciar sua vida profissional lá e fazer sua carteira de motorista comum. Primeiro, porque a CNH brasileira não serve para trabalhar lá, serve somente para turismo. E aí você vai ter que iniciar novamente sua carreira de cursos e carreira de treinamentos, porque os diplomas do Brasil
não serve. Você precisa tirar a carteira comum e depois migrar para a carteira profissional. E o prazo legal para isso acontecer pode levar de 6 a 24 meses, dependendo do estado em que você estiver. E para obter a licença de motorista profissional é necessário ter visto de permanência no país para trabalho ou ter o Green Card, que é a cidadania americana dada para estrangeiros. É um sonho bem difícil de ser conquistado e os fretes por lá não estão mais como eram antigamente. Pergunta do Júnior Silva. Fala, tanque furado. Amigo, me responde uma coisa. Os pedágios não deveriam emitir nota fiscal? A gente que está pagando para andar em estradas boas, me diga o porquê eles não dão a nota fiscal. Obrigado pela atenção e um bom trabalho para vocês, equipe do Planeta Caminhão. Tudo de bom. Júnior, tudo de bom. Você viu no início do programa que a Receita Federal vai exigir, a partir do ano que vem, a emissão dos cupons fiscais por parte das praças de pedágio. O pedágio é uma prestação de serviço e as concessionárias são sim obrigadas a fazer a emissão das notas fiscais. Isso já está decidido pela Receita, mas falta o quê? Regulamentação. Falta definir, por exemplo, se o usuário vai poder colocar seu CPF ou seu CNPJ na nota, por exemplo. Cara, pensa nas filas de pedágio que isso iria gerar para quem paga no dinheiro. Pergunta do Transoeira Channel. Aí, Sérgio, meu pai tem um Constellation, recentemente ele estourou os 2 amortecedores da cabine. Eu estava vendo na internet e vi que também tem um kit de suspensão a ar para a cabine. Queria saber se seria viável comprar esse kit para rodar em estradas de terra e também cidade, ou é melhor comprar o original mesmo? Fala, chefe. Cara, é difícil te dar essa resposta, porque depende da qualidade do kit. O conjunto a ar é mais confortável, mas tem coisa boa no mercado e tem coisa que só vai te dar dor de cabeça. Já o original tende a não te dar dor de cabeça. Pergunta do Lux Hall. Fala, galera do Planeta Caminhão, tudo jóia? Fala para nós sobre a lei da balança quando se trata de carga líquida em tanques de semi-reboque. Afinal, quando se troca o veículo trator do complemento, é quase certo que a distribuição de peso em eixos vai mudar. E aí? Como ajustar uma carga líquida em um tanque? Não dá, né? Já ouvi boatos de que tanques não são obrigados a passar pela pesagem. Tem lógica? Resolve essa para nós. Valeu pela atenção, boa sorte pro canal. Rumo aos 100 mil. Tchau, obrigado. Ô Lux, olha só. O Luan Carvalho aqui explicou perfeitamente o assunto. Ó. É pesado igual aos demais, só que peso líquido total e não por eixo. Mesmo assim, rola uma multa se o excesso em um eixo passar de 30%, onde a tolerância para carga seca não passa de 10%. O ajuste da carga até tem como amenizar, nada como feito na carga seca. Em tanque para combustíveis, que é dividido em compartimentos, tem como dar uma balanceada colocando líquido de maior densidade, por exemplo diesel, para trás e menos denso na frente, gasolina, o que faz diminuir um pouco o balanço do líquido dentro do tanque e com isso ter uma distribuição do peso entre os eixos menos desigual. Cara, isso aí. Valeu, Luan. Pergunta do Luan Carvalho Andrade. Será que a Volvo troca os motores MWM Série Action 6.12 TCE de 7.2 litros usados no VM pelos D8? Há pouco tempo ela começou a disponibilizar um chassi para ônibus com esse motor e diz que o motor é produzido aqui. O Luan, a Volvo não revelou nada ainda sobre seus planos com esses motores no segmento de cargas. Vamos aguardar a Fenatran, quem sabe sai alguma notícia nova por lá. Abraço. Pergunta do William José. Salve, Lata Seca. Se acaso é possível comprar um FH 750, pode engatar em um bitrem ou rodotrem? Valeu, rumo aos 100 mil. William, poder pode, mas ele é um caminhão para transporte de cargas indivisíveis. Então, ele é bem reduzido, ele vai andar no máximo a 60 por hora. Então, na prática, não serve. Pergunta do Emanuel Biasi. Sérgio, como faz para legalizar o PX no caminhão? Rumo aos 100 mil. Emanuel, rumo aos 100 mil, cara. Para operar o rádio PX ou faixa cidadão como caminhoneiro, você precisa obter uma autorização do serviço de rádio amador da Anatel. Para obter esse documento, você precisa passar por exames de capacitação operacional e capacitação técnica realizado de acordo com a agenda prevista pela Anatel. Vai lá no site deles, que é anatel.gov.br, e saiba onde são realizados os exames e qual que é a base mais perto da sua casa. Tem algumas taxas para pagar e lá no site tem todos os detalhes e os documentos necessários.
Pergunta do Mário Sérgio da Silva. Oi Sérgio, boa noite, parabéns pelo canal. Estava jogando Eurotruck e estava numa serra descendo e acionei o freio motor e o caminhão me jogou para o barranco, estava a 80 por hora. Na vida real é assim também? É perigoso usar freio motor numa velocidade alta? Mário, valeu pelas palavras, amigo. Vamos lá. Não é desse jeito na vida real, mas o freio motor, ele atua no eixo de tração. Então, se você tiver 80 por hora num cavalinho 4x2, por exemplo, na chuva, sem peso no eixo de tração e acionar o freio motor máximo com retarder, vai rolar sim um efeito de travamento do eixo traseiro. O caminhão pode dar um cavalo de pau se você não controlar ele direito. Acionamento de freio de motor é igual a acionar freio de serviço. Tem que ser feito com suavidade, depende do tipo da carga, depende do terreno, depende do clima e depende também das condições dos pneus. Pergunta do Gil Trucks. Esse motor da Foton é usado em mais algum caminhão nacional? Ô Gil, é Cummins. O ISF 2.8 do Mini Truck usa também na série F da Ford, mas com potência diferente. Já o ISF 3.8 do City Truck é usado no Volks Delivery. Pergunta do Daniel Eisman. Qual é a maior fabricante de implementos rodoviários atualmente do Brasil? Daniel, é a Randon, que tem sede lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Você vê, né? Mesmo com a queda no mercado do ano passado, a Randon fechou 2016 entregando mais de 30 mil implementos e faturando mais de 200 milhões de reais. Pergunta do Gabriel Amâncio. Quando é que vai sair um novo episódio da reforma do caminhão? Pensei que seria semanal, igual o Full Power Projects. Ainda sobre o caminhão, vocês só vão mexer no visual dele ou vão também dar um upgrade no motor? Ô, Gabriel, cara, segura aí que vai andar e vai ser semanal. A gente só está resolvendo algumas questões finais para começar efetivamente a reforma. Sobre o motor, já adiantando, ele já está sem motor, que aliás não era original dele. Aguenta aí, irmão, que eu também não vejo a hora de pôr ele para rodar. Pergunta do Rômulo Dutra. Olha, sou um novo aqui. Queria saber se existe algum caminhão Volks 1016 com caixa reduzida e molas reforçadas. Trabalho em uma loja de material de construção e os caminhões novos Mercedes 1016 não estão aguentando o trabalho. Romulo, bem-vindo ao Planeta Caminhão. Se o caminhão está andando na capacidade técnica que ele foi projetado, era para ele aguentar sim. Não tem muita diferença de capacidade e durabilidade entre as marcas. O Volks 10160 tem PBT de 9,7 toneladas e o Mercedes tem PBT de 9,6 toneladas. São 100 quilos de diferença, é muito pouco. Talvez a saída seja comprar um caminhão com capacidade técnica um pouco maior, se você anda com peso acima, 11 toneladas talvez, ou até um toco. Pergunta do Vander Alexandre. Sérgio, boa tarde, dá para você fazer uma matéria sobre freios de carretas? Pois mesmo evoluindo tanto, por que ainda tem caminhões novos perdendo freios? Será que as empresas têm projeto bom para isso não acontecer mais? Um grande abraço e fica com Deus. Vander, a mim fica com Deus também. Cara, não é para caminhão nenhum perder o freio. Não é problema de projeto quando uma carreta perde o freio. Ou é problema de manutenção, ou é problema de operação mesmo. Por exemplo, o problema de descer a serra usando muito freio de serviço. Não tem jeito, cara. O caminhão é pesado. Tem que descer devagar, tem que usar freio motor, tem que usar retarder se tiver, tem que descer em baixa velocidade. O que tem para fazer em termos de projeto? É ir para o freio a disco, que aceita melhor a alta temperatura, mas o custo de manutenção acaba ficando bem mais alto. E aí nem todo mundo quer pagar. Mas aí é o seguinte, o bom senso e o comportamento ainda mandam nesse assunto. Pergunta do Jefferson Faria. Quando vão vir caminhões híbridos para o Brasil? Ô Jefferson, não existe nenhuma notícia ainda que haverá caminhões híbridos no mercado brasileiro. Pelo menos por enquanto. Pergunta do Matheus Magalhães. Fala, Sérgio, no Brasil ainda tem algum caminhão com bomba injetora mecânica saindo de fábrica? Tudo de bom para o seu canal e que ele possa crescer mais. Valeu, Matheus. Obrigado. Cara, caminhão fabricado com bomba injetora mecânica é somente até o Euro 2. No Brasil, só saem de fábrica os caminhões que são vendidos para o Exército, que tem autorização para rodar com o Euro 2 ainda. Pergunta do Rafael Moura. Sérgio, me explica como funciona o suspensor da Volvo que funciona até no 6x4.
pois até no entanto sabemos que funciona, mas não sabemos como. Rafael, olha só, o conceito ele é simples, ele é uma espécie de embreagem que quando o eixo de tração sobe, ela desacopla a tração. Mas é interessante isso aí, vamos tentar achar um eixo desses para explicar melhor o funcionamento. Está anotado aqui. Pergunta do Saulo Moreira. Boa tarde, Quinta Roda. Estou aprendendo muito com as informações do seu canal. Me responde, por favor, o que é cálcio hidráulico nos caminhões? Me chamo Samoa. Rumo aos 100 mil. Samoa, primeiramente, valeu, amigo. Rumo aos 100 mil. Olha só, cálcio hidráulico ele dá em qualquer motor, seja motor a diesel, gasolina, flex, gás natural. Na maioria das vezes o cálcio hidráulico é causado por água que vai lá para dentro do motor. Entrou em região com enchente, entrou em rio, o filtro puxa a água e manda lá para dentro do motor. Só que o motor funciona como? Você injeta o diesel pulverizado e o ar dentro da câmara de combustão. Daí o pistão sobe, comprime essa mistura, explode e aí a força da explosão empurra o pistão para baixo. Só que o pistão, quando está subindo, encontra água. E a água você não comprime. Pensa numa seringa fechada cheia de água. Você não consegue comprimir. Daí o pistão sobe, encontra aquela água e quem paga o pato é a biela que entorta. Por isso que é cálcio hidráulico. É cálcio feito por um líquido. E a brincadeira para arrumar sai bem cara. Então, muito cuidado para passar trechos alagados. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. O nosso Fique por Dentro termina aqui. Ajude a gente dando um like ou dando um curtir, que faz bem para o planeta, e compartilhando com seus amigos, que ajuda o planeta mais ainda. Valeu, obrigado e um ótimo final de semana.